mais encontro de fundamentos Java aqui. Estamos quase no... Ainda falta 2 capítulos, mas estamos quase finalmente aí com o Java 8 prático avançando cada dia mais. A gente começou a ver datas. Começamos a ver datas, né? Umas brincadeirinhas aqui com o date, local date, em vez de usar aquele famoso calendar antigo pra caramba. A gente tem aí uma forma, a partir do Java 8, trabalhando com o local time aqui. Nesse capítulo aqui a gente viu, ó, chega de calendar. Bem legal a abordagem aqui. E eu realmente vejo muito e ainda continuo trabalhando e vendo no legado ainda, onde eu trabalho bastante o calendar. E a partir de agora eu vou começar a refatorar aos pouquinhos. Sempre que for possível, né? Porque não dá pra fazer tudo uma vez só. E mudando pra date e calendar. Date time. O date time. Por quê? Porque tem várias vantagens, né? Ir mais rápido, mais... aqui é o local date, aqui. Forma de formatação, de trabalhar. É funcional, ó. A forma de pegar os métodos. Tem um monte de classes... Como é que eu diria? Um monte de classes aí... Utilitárias. Muito obrigada. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume. Classes utilitárias. A gente vai continuar a partir do 10.5, que é datas inválidas. Ela deu aqui até formatando com a nova API. E é isso. Deixa eu ver se entrou aqui. Eu acho que a Marli entrou. Boa tarde, Marli. Seja bem-vinda. Boa tarde. Vou mandar um link aqui do blog. Se... A maioria já tem aqui, né? Mas acho que ajuda. Boa tarde. Ela tá sem microfone ainda. A Marli tá sem microfone. Se quiser acompanhar aí também pra visualizar melhor, às vezes o pessoal tá no celular, né? E não consegue enxergar direito. Deixa eu desabilitar aqui uma coisinha rapidinho. Deu. Vamos de datas inválidas. O calendar permite datas inválidas silenciosamente, que, né, é a forma antiga, né? Aqui tá dando um exemplo que era uma vulnerabilidade aí do calendar, porque não sabia. Era de se desconfiar, né? Que tem também um negócio mais antigo. Aqui tu cria aqui, ó, um instance, né? Aquele famoso get instance. Aí depois tu seta o ano, o mês, o dia. Aí depois tu vai lá, faz um simple date format. Aí depois tu vai lá e formata, ou imprime a saída. O que deu errado aqui, gente? Olha a saída. Tá mal, né? Não deveria ser 30? Ah, por quê? Porque o fevereiro não tem, né, 30 dias. Mesmo que fevereiro não exista, o calendário ajusta automaticamente a data para 2 de março, sem avisar o erro. Olha isso. Esse comportamento pode levar aos bugs difíceis. A nova API Java Time não permite datas inválidas, ele valida. Olha que interessante. Vamos ver aqui, ó. Setou.
sair da exceção. Ele não dá erro no setar, né? Ele dá erro... eu acho que é na execução. Ou é em tempo de compilação isso? Eu acho que é Tá parecendo que é de compilação. Não. Porque é thread main. Uhum. Boa análise. Então, mas né, já avisa do que é, porque eu acho que nem isso o Calendar deixa, né? Ele simplesmente deixa com a data errada, e como é que a gente vai investigar isso? E aí? Não, é silencioso, né? É silencioso. Isso daí é silencioso. Bem como... Você só vai descobrir o problema, sabe-se Deus como e quando. Agora, interessante mesmo é que eu fiquei em dúvida, porque ele transformou 30 de fevereiro em 2 de março. E não 1º de março, ainda por cima. Pois é. Mas enfim, vamos seguir. Porque eu acho que vai até o dia 28, talvez. Daí ele soma mais 2, 29 e 30. Pode ser. Que daí deu 48 horas. Não sei, tô divagando aqui, não. Suposição, né? Mas é interessante. Deve fazer um cálculo ali. Errado, né? Inclusive. Eu acho que, assim, pra mim, eu acho que se eu não sei, eu tenho dúvida, viu? Se eu vou ver no Kotlin como é que é isso. Já que eu tô estudando o Kotlin, tem muita coisa que o Kotlin já valida. E se ele vê isso aqui, eu acho que ele nem deixa. Tipo, sabe? Ele internamente... Sim. Ele já apresenta, né? Então, já fica vermelhinho, ó. Não existe, deveria ser assim, eu acho. Já se sabe, né? Isso é universal. Esse calendário não é universal. Mas enfim, segue o baile. Vamos lá. Explicação. A nova API do JavaTime 8+, é imutável e mais segura. Tentar criar uma data inválida, ela lança exceção imediatamente. Também falha nos horários inválidos. Olha aqui um exemplo com o local date time, olha, inválida. Now, at time 25,0, que, né, ou não existe, né? 24 horas que existe. Daí ele dá um date time exception, invalid value hour. Também, bom, tava avisando. No calendar provavelmente ele deve deixar. Aqui não deu o exemplo, mas deve deixar também, né? Porque ele não vai validar isso. E até corrigindo, o date time exception, ele é de execução. É um erro de execução. Então, ele só na hora que você executar o código é que ele apresenta. Não é compilação, não. Sim. Boa. Então tá, tentativa de usar a hora inválida de 25 horas. A nova API garante validade de tempo lançado date time exception. Problema: histórico do Yoda Time, porque alguém me falou aqui depois no stream que tem a ver com Yoda isso aqui. Não sei, é alguma relação, mas enfim, Yoda Time, não sei. Date Midnight. Nota da documentação do Yoda Time. O método toDateMidnight pode lançar exceção se a data cair no início do horário de verão. O exemplo: não existe meia-noite naquele dia. Horário de verão, né? Aí muda. Até isso. Eu nem sei se existe ainda horário de verão. Ainda existe? Porque esse ano não vi. Isso tinha antes, né? Pra economia, de energia, etc. Mas eu não tô bem certa se ainda estão fazendo. Eu não vi. Nesse verão, não vi comentário. Lembra que aparecia na televisão, tudo mais? Eu acho que suspendeu. Acho que suspenderam essa questão aí, mas eu não sei se isso aí é uma coisa universal também.
que eles falavam. Recomendação da própria equipe: evitar date midnight, usar to date time at start of day como alternativa. To date time at start of day. Ah, tá. Ele define o horário que começa o dia e que termina o dia. Curiosidade: o próprio criador do Yoda Time, Stephen Colborn, disse que não há boas razões para usar o Date Midnight. Essa classe não foi incluída na nova API de datas do Java 8. Eu acho que não faz mais... Antes fazia mais sentido, mas não sei se faz sentido usar hoje em dia, né? Mas enfim, bom saber. Calendar, comportamento tolerante, ajusta automaticamente datas inválidas, que é perigoso, como a gente viu. Java Time 8 para cima, mais segura, lança exceção para qualquer valor inválido. Use sempre a nova API de datas, o Local Date, que a gente já está estudando, Local Date Time, para horário, né? Para hora, para evitar bugs. Oi? Data e hora, isso. Data e hora, os dois juntos. E isso. Ter maior controle de segurança, porque lá no banco, né, quando você mapeia um dado, por exemplo, no banco de dados, você define se você quer só date, né, ou date time, data e hora. Aí você vai mapear o local date no tua classe lá, né, de dados, como local date ou local date time, se tiver a hora. Vamos pro código. Temos um exemplo. Não tá no 10 ainda. Deixa eu fechar tudo. Usando times. Datas inválidas. Aqui temos o que o código demonstra. O calendar que ajusta, a gente já viu ali, mas a gente só vai rodar, né? Automaticamente uma data sem avisar. E o exemplo com a nova API. Então aqui a gente tem o exemplo com calendar e o exemplo com a nova API. Exemplo com calendar, que é aquele exemplo. Vamos ver mesmo se ele vai botar a saída 2. Mas deve ser isso. E com a nova API, vamos ver se ele vai dar. Ó, ele não dá erro, ó, aqui no código. Ele é execução mesmo. Aí ele formatou. Ele vai entrar aqui no try catch. Ele exige, olha a diferença também, né? Aqui ele exige fazer um try catch, eu acho. Se eu tirar, será que ele vai aceitar? Deixa eu comentar aqui. Não. Eu só tô tratando mesmo. Não, ele não exige, não. Eu que tô viajando. Por isso que eu fui ver. É porque ele lança aqui ele só fez um try catch pra quê? Pra gente poder ver que tem uma exceção, né? É porque ela não deve ser verificada, né? Esse local date off, ela não deve lançar uma exceção do tipo que é verificada, né? Isso. Eu acho que só se ela fosse verificada é que ela ia conseguir capturar. Mas se você tirar o try catch e executar, ele vai externar uma exceção não tratada, né? Ele vai jogar da mesma forma no vai console, jogar da mesma forma, isso. Mas a gente não... Podemos até fazer esse teste aqui pra ver, porque se ele fosse verificada, já assim ele ia obrigar aqui a fazer um Tron, né? Except, aquela coisinha toda. Então... Eu vou deixar... Eu vou deixar só esse bloco aqui de cima pra executar. Ele vai jogar no console. Ó. O primeiro que deu BO aqui, né? O Calendar.
Agora o exemplo novo, ele jogou, né? Jogou aqui tranquilo. Mas não é uma exceção tratada, né? Então a gente, pra poder capturar ela e tratar bonitinho, pra mostrar sem ficar em vermelhinho ali. Aí a gente faz isso. Que daí vai mostrar um preto com get message. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá vermelho, né? Vamos rodar de novo. Ó, aí ficou em preto, né? Ficou Sim. em preto com uma mensagem get message resumido, né? Beleza. Aí aqui a mesma coisa que deve dar. Ele vai imprimir os dois bonitinho ali, capturados. Mas já é uma vantagem, né? Já é uma vantagem ele tá lançando exceção aqui na linguagem. Beleza. Vamos pro próximo. Daqui tranquilo, né? Vamos seguir. Vamos ver o próximo a gente vai ver a duração e período. Alguém quer ler? Ajudar essa partezinha aqui, fazer luto? Eu acho que a Mali não consegue. Eu posso ler. Quer ler, Adri? Sim. Obrigada. Duração e período. Problema antigo com Calendar. Calcular diferenças de datas exigia trabalhar com milissegundos. Exemplo, get time in millis. E divisão para converter em dias. O código era verboso, difícil de manter e sujeito a erros. Solução moderna com o Chrono Unit, nova API do JavaTime. Use o método between para calcular facilmente a diferença. Exemplo, Chrono Unit.days.between data 1 e data 2. Limitações do Chrono Unit. Calcula cada unidade separadamente, dia, meses e anos. Pode resultar em informações redundantes. Exemplo, 9.147 dias, 300 meses, ponto de pontinho. Uso da classe period. Representa uma diferença de anos, meses e dias, mais precisa e expressiva para a data. O exemplo, period between data 1 e data 2 retorna um objeto com get dates, get months, get years. Ou seja, ela apura diferentes formas aí de diferença, né? Por dias, por meses e por anos. Legal. Tratando períodos negativos. Um método isNegative identifica se o período é negativo. Pode converter os valores com negated. Criação manual de period. Métodos. Period of. Anos, meses e dias. Of dates, of months, of years. Legal. Para tempo, hora, minutos, segundos, use duration. Period serve só para datas. Duration é usada para tempo exato. Exemplo, duração período.java. O que você encontra nesse exemplo? O calendar, né? Cálculo manual de dias com milissegundos. O Chrono Unit, cálculo de dias, meses e anos separadamente. O period, cálculo preciso de anos, meses e dias. O period isNegative e negated, tratamento para períodos negativos. E o duration, diferença entre dois instantes com precisão de horas, minutos e segundos. Boa, vamos ver no código. Vamos pro código. Exemplo, duração, período. Aqui tá... Vai mostrar todos aqueles exemplos ali, né? Mencionado, pra gente ver a diferença. Eu vou rodar pra gente ver e depois a gente olha o código aqui, a diferença. O que ele tá fazendo.
Ó, o mesmo resultado aqui, ó, deu esse, deu... Não deu mesmo. Deu uma diferença, que eu achei que era o mesmo cálculo. Pode ser que é Na diferente. realidade, se fosse o mesmo a data, né? É, O mesmo período, aí mostraria que ele deu resultados diferentes. provavelmente ele tá usando um intervalo diferente aqui. Mas tudo bem, vamos Uhum. ver. Só pra ter uma ideia. Tanto dia, tanto mês, tanto ano. Imagina, tu tem que fazer um cálculo ali de estimativa, né? Num sistema. Pagamento, né? Quanto tempo a pessoa não pagou o boleto? Tá atrasado. Não, e Ó, aquelas coisas que a gente tem muito em sistemas, né? Que a gente pensa que não trabalha com isso, mas trabalha, né? é, Por exemplo, um boleto, se for ser gerado, ele só é válido se você gerar para um dia útil. Aí já é. começam os problemas. Imagina quanto cálculo, um monte, né? Fazia na É, mão. E agora a gente tem aí o no framework aí para ajudar, já tem já pronto. facilita. Facilita, vamos ver como é que tá fazendo. Bom, esse aqui é o antigo, né, gente? Olha aqui, ó, quantas linhas de código. Vamos ver aqui a diferença. Às vezes não é muito código, mas assim, não é funcional, né? Não é uma. Olha só, esse é um monte de parâmetro aqui, por exemplo. Que tem que fazer aqui para calcular os milissegundos, né? A gente não sabe isso aqui de cabeça, né? Então tu vai lá, pega o milissegundo da data, pega o milissegundo da outra data, olha. Olha isso aqui. Aí vê a diferença de milissegundo. Depois tu vai lá e faz um cálculo para mil vezes 60 vezes 24 para fazer o cálculo do milissegundo em um dia. Aí depois tu pega a diferença que foi calculada antes, né? Coisa matemática, né? Coisa de matemática. Faz uma regrinha de 3 ali para calcular com esses milissegundos que tem em um dia. E aí tu vai ter a diferença em dias, por exemplo. E imagina, esse aqui, ó, tem a diferença em dias já pronta. É essa linha aqui, ó. Tudo isso aqui é essa linha. Certo? Se fosse fazer para mês, rapaz. Dessa forma aqui do calendário. Se fosse fazer para anos, pior ainda. Não, eu acho que milissegundo é uma unidade menor, né? Então sempre eu acho que é mais trabalho. Mas enfim, só pra gente. Aqui tá pronto, ó. É só chamar esse Chrono Unit, que é essa classe. Conhecia essa classe? Eu já tinha escutado falar. Eu não. Eu realmente não sabia. Porque se eu soubesse antes, teria usado. Já tem Mas é justamente porque não tinha é no estudado. meu, né, quando eu estava trabalhando com Java, eu tinha que apurar como que era o tempo de serviço da pessoa em anos, né? A aplicação precisava dessa informação. É. E aí, né, o que eu fiz? Eu fiz a lógica, né, da planilha Excel para bater depois os resultados e aí não batia. Não foi nem eu que fiz, na realidade, né? Foi o meu supervisor, né, que fez na época e pediu para me bater. Eu falei assim, mas isso daqui não tá batendo. E aí a gente caiu nos mesmos problemas que a gente está vendo aqui. Problema de tratamento estava com falha no mês de fevereiro, quando a pessoa era contratada em fevereiro. Quando eu puxava para apurar o tempo, estava dando errado, não estava dando, né, o valor que era esperado e correto. E em outras situações lá que agora eu não me lembro exatamente. Aí, né, curiosidade foi e estava fazendo, tipo, não era o calendar, já era com o local date, mas fazendo essa diferença pelo local date.
Legal. E não utilizando o Chrono Unity, entendeu? Entendi. Já é mais fácil e mais atual do que usar o Calendar, né? Foi Isso. usado o Local Date em cima. Que já favor. Não sei se. Vamos ver aqui. Será que no do Local Date tem? Ele tem uns lances Não, temporais. ele não tem. Ele fez manual. Mas ele Mas ele implementa. fez, foi manual. Ele fez, foi manual, mais ou menos isso. A partir do local date, convertia lá para encontrar, né? Dividir dias, meses e anos das duas datas e fazia as diferenças de pedaço a pedaço. Uhum. É só ir entrar aqui e ver quais os métodos que tem. De repente tem alguns que. Aqui, ó, range, aqui, ó, tem algumas coisas que de repente até consegue pegar aqui ou fazer comparação, né? Mas talvez não tanto que nem esse crono aqui, que eu não sabia também. Olha, esse crono é mais genérico, né? Olha aí, ó. É porque ele já tem as constantes aqui pronta, ó. Já tem as constantes de quê? De Sim. duration, que é o duração, de tempo. Então ele já tem as constantes de mili, nano, ó, micro. Legal. Segundo, minuto, horas, metade de dia, semana, years, decades, décadas, centuries, que é 100 anos, né? Cada milênio, eras, forever. Esse forever não... O forever foi ótimo. Forever, não sei como usar o forever. Mas, olha só, e tem poucos métodos, então o que diferencia... Aqui o método principal é o... Qual que é aquele ali? É o between, ó. Que ele vai calcular o tempo entre uma duração e outra, né? Selecionado, sim. Bem legal. E aí é um método que é genérico, assim, mais ou menos. Beleza, aí aqui tá fazendo tudo. Olha só, gente, é uma linhazinha aqui e já era. E aí, o que usou? Usou um print aqui só pra imprimir bonitinho. Legal, né? Show de bola. Que imprimiu, ó. Diferença. O período. O período é outra classe que dá pra usar, pelo que eu entendi aqui, tô vendo. Só que o período é mais pra data e tem um outro aqui. O duration é pra horas, pra tempo, né? Pra tempo de hora e o período é tempo de data. Sem considerar a hora, né? Eu acho. Ó, days, months e years. Aí, se tu quer considerar a hora exata do tempo, do prazo, sei lá, até meio-dia, aí você não usa o período. Aí aqui, esse aqui, ó, do período, ele tá negativo, ou seja, tá faltando, tá sobrando dia ou tá faltando dia nesse período, como é que tu sabe? Sei lá, eu tô calculando... por exemplo, assim, ó. Prazo pra pagamento, né? Pagamento, eu tinha que pagar o boleto até o dia 12. Por exemplo, até hoje. A meio-dia. Aí, de repente, ele transforma o valor, esse período negativo. Por exemplo, passou de meio-dia desse dia, que é o prazo de pagamento, daí ele transforma para negativo. Acho que essa ideia do negativo, não é? Quando tá ou sobra ou tá faltando. Mais ou menos, isso que eu entendi, mas eu acho que tem que ter ele tá usando esse... Deixa eu ver esse is negativo aqui. Aí ele compara se tá maior que 0. Se tá zerado, é porque tá negativo. Ai, meu filho, o que é que você quer? Você vai entrar ou vai sair? Meu gato. Meu gato. Beleza.
Ele tá vendo só se é maior que 0 aqui pra considerar negativo, ó. Tá. E o duration, como mencionado lá, ele usa mais, ó, horas, minutos e segundos. E aí faz a diferença do início ao fim. Com temporal amount. E aí tem as constantes já. Nossa, olha esse reject. Olha esse reject aqui, gente. Eita. Mas é isso? Traduz aí. Pattern. Tempo, né? Deve estar fazendo alguma coisa aqui. Considerar, né, os valores aqui. E é isso. Ficou bonito. E aí deu... Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa aqui desse exemplo? A gente pode seguir? Ou o que vocês acham? Ou fazer algum teste diferente aqui? Mas eu achei bem legal. Usando o Chrono Unit, ele considera o tempo, eu acho. Não, ou é só a data? Não, só a data. Então o period é como se fosse o duration, né? O period é que nem o Chrono Unit, pelo que eu tô vendo. Só que ele tem um tempo maior aqui, pelo que eu vi. A gente viu ali, tem era, tem, né? Tem outros constantes ali que de repente no period não tem. E o period tem esse lance do negativo. Uhum. Tem algumas vantagens, né? Aqui, ó. Esse aqui só tem dias e anos. Aí tem que ver quando que tu usa um ou outro. O Chrono Unit tem mais tempo para calcular aqui, ó. Tem vários, ó. Esses outros aqui de semanas, por exemplo, eu acho que não tem. Décadas, milênio, era, forever. Como é que se calcula esse forever? Duration. Legal. Vamos seguir o baile aqui. Bacana isso. Pra quem não conhecia também. Olha, eu confesso, nunca tinha usado Chrono Unit, nem Duration, nem Period. Mas talvez porque eu nunca precisei fazer essa parte de nenhum sistema mexer nisso. Mas que eu já mexi nessas coisas foi com Calendar, que eu me lembro. Com certeza. Esse aqui é só um textinho, tá? Não tem nem exemplo, porque lá no livro... Podem ver aqui, ó. Aqui tá falando a diferença para Joda Time. Ele nem tem exemplo aqui, ó. Tem só esse textinho mesmo. Testículo. Que vai falar, daí eu coloquei ali. Que a nova API Java Time não é a cópia do Joda Time, mas sim a inspirada. É uma inspiração. Foi baseada nas falhas de design identificada pelo cara, né? O uso de null no Joda Time era permitido em vários métodos. Null tinha significados diferentes dependendo do contexto. Para datas null, era isso aqui. Era uma data maluca, 1970. É um número mágico, uma data mágica. Duration e período era 0, quando era null. Isso tornava o código propenso a bugs. Design da nova API evita nulos. Métodos lança exceção. É melhor, né, ter um valor default do que nulo, eu acho. Melhor, porque no pointer é o fim, né? Mas, ainda assim, num pointer é fácil de identificar o bug, né? Tá ali o bug, a gente fica muito mais fácil de identificar quando tem um erro do que um erro silencioso que nem aquele que a gente viu lá, de setar o dia 28 de fevereiro.
E aí ele não dá erro no sistema, não dá. Só que daí vai cair num cálculo errado no relatório, por exemplo. Vai afetar lá um relatório de horas e ninguém vai saber onde que tá o problema. Não sei o que é pior, né? Mas enfim. Isso torna o código propenso a bugs. Design da nova API evita anúncios. Métodos lança exceção em vez de aceita anúncio silenciosamente. Mais seguro e previsível. Problema com datetime no Joda. O datetime implementava readable instance, mas também era usada como representação humana do tempo. Isso causava confusão, mistura de tempo de máquina com tempo humano. Ixi, rapaz, deu um bug na minha cabeça. Mistura de tempo de máquina com tempo humano. O que é o tempo de máquina e o tempo de humano? Não é o mesmo tempo para os dois. Limitava-se a precisão de milissegundos. Não é 24 horas, não? E 60... Não sei. Tempo de máquina, tempo humano. Mas tudo bem. Então, é isso. Isso aqui é o que ele alertou. E esse Joda Time que mencionou no livro, para quem tá viajando, é a API, né? Que é desse Java Time aqui. Que tá falando, vem do Joda Time. Por isso que a gente foi inspirado. Não é que é ele, mas foi inspirado. Então, essa nova API do Java Time aqui, que foi introduzida, tá? Pra quem tá meio perdido. Até eu tava. Vou colocar no chat aqui que eu também fiquei meio perdida. Pode falar. Qual que é a diferença aí entre tempo de máquina e o tempo humano? Boa. Está na forma como cada um é medido e percebido. Entendeu? Complexo. O tempo de máquina é objetivo e baseado em ciclos ou operações realizadas por dispositivos eletrônicos e mecânicos. Né? As máquinas operam em velocidades muito superiores às capacidades humanas, com precisão e repetição. Não há interrupções ou variações emocionais. O tempo é linear e constante. Já o tempo humano é subjetivo e influenciado por fatores psicológicos, como emoções e percepções. Pode parecer mais rápido ou mais lento, dependendo da experiência ou do contexto. Inclui pausas, reflexões e interações sociais que não são presentes no tempo de máquina. Tu vê que engraçado. Eu achei engraçado considerar isso, porque... Eu também achei engraçado, assim, né? Matemática. Eu coloquei no chat da sala, viu, Gi? Boa. Matematicamente falando, né? Sim. Mas aquele texto ali também ficou, né? Me causou dúvida. Boa. Porque até aqui no livro, ó, tá vendo? Livro. Aqui tá mencionando aqui o tempo de máquina na linha de tempo ficando mais... E a interpretação humana do tempo... Então... Tem essa questão aqui, mas é bom saber, né? Os conceitos realmente é diferente, né? A gente tá de mau humor, a gente tá em depressão. Tô pegando pesado, mas tá num dia ruim. Que nem hoje eu cheguei na aula, o professor falou assim, nossa, já passou 1 hora, mas ou parece que já não passou, ou às vezes 3 horas passa ligeiro. E que nem eu cheguei aqui hoje, nossa, já cheguei atrasada, eu nem me dei conta no horário. O tempo, ele é relativo, né? Pra nós. Sim. Mas pra máquina, não. Então poderia ser isso, né? Considerar. Sim. Pra máquina, o tempo não é relativo. Pra máquina, o tempo é científico e exato. Então, a percepção humana que torna relativo. Então, mais ou menos isso, né? Interessantíssimo. A gente vai começar um novo, ainda dá tempo?
Falta 2 minutos. É rapidinho, aqui é só pra mostrar. A gente vai começar. O capítulo 11 é só é só código, mostrar um pouco desse sisteminha que eu acredito que vai ser explorado nesse capítulo novo aqui. Pelo que eu vi, explorar um pouco mais tudo que já foi falado até agora, assim, um exemplinho aqui de modelo de pagamento. Vamos a mais um exemplo sucinto para praticar os conceitos principais dos pontos da API vistos aqui, que a gente estava concentrado em coleções, né? Collection, Lambda, Streams, e daí a gente, pelo que eu entendi, vai explorar um pouco mais aí agora. Depois que a gente já viu o Calendar, o Java Time, não vou falar mais Calendar, não existe mais Calendar, agora é Java Time. Para fixar a nova API e a sintaxe, por mais que você já domine o Java, é importante praticar, né? Exatamente por isso que a gente está aqui. Se possível, recrie o código você mesmo, sem copiar e colar. Desculpa, eu copiei e colei. Mas vamos lá, para simplificar. Tá aqui, ó. Vou fechar tudo aqui. Vamos só rodar, na real, e vamos dar uma olhada. Que é o que deu para fazer. O que essa proposta aqui? Tem um product, um produto, com nome, file, price. É o produto, tá? Que eu não sei que tipo de produto é, mas é um produto que tem nome e preço. E arquivo, que file pode ser um link, sei lá, um endereço. Tem um customer, que é o cliente, né? Só tem nome. E tem um payment, que é um pagamento. Tipo um sisteminha bem simples, bem básico, como se fosse de loja. Simulando aqui. Aí no pagamento tem a lista de produtos. Tem o local date time para registrar a data do pagamento. E o customer, que é o cliente. Aí quando eu vou aqui no construtor, tô passando esses parâmetros. Aqui ele deu um modifiable list para não mudar, isso é por segurança, né? Bom, legal, ele inicializou aqui, já inicializando uma collection de produtos aqui dentro do pagamento para não mudar, né? Porque faz sentido, né? Não vou poder ficar alterando depois que pagou. Ou não sei que tenha uma política para isso que deva, mas por segurança é isso, né? Ou você cancela o pagamento depois e faz outras coisas, mas a princípio, como é que tem um lance de integridade de dados, né? Então, depois que você pagou, já ficou registrado. Não tem como ficar mudando isso aqui, não. E é isso. Aí aqui tem um toString, né? Pra imprimir. A ideia aqui... Vamos voltar pra lá pro blog. O modelo de pagamento... Vamos lá, no trecho o livro apresenta um exemplo prático, né, de e-commerce para demonstrar o uso do API de Datas Time e outras boas práticas. Tá? A estrutura do modelo é simples, que nem a gente já viu ali, já falou. Tem umas observações da modelagem aqui. O uso do Collections Modifiable garante que a lista de produtos de um pagamento não seja alterada depois da data criada, que nem eu já comentei, por integridade. A modelagem é propositalmente simples, né? Porque a gente está fazendo um exemplinho, por enquanto, bem simples. O uso do path representa o caminho do arquivo no disco do servidor local, podendo ser facilmente substituído por uma URL, isso que eu pensei. O que faz essa classe? Definir 3 classes de domínio. Para quem não sabe domínio, já estamos entrando numa parte de entender um pouquinho do sistema, né? Que são camadas, né? Se alguém tiver outra definição aqui de domínio, quiser acrescentar, mas eu entendo que são camadas, abstrações aqui. Objetos, são objetos sim. Mas tem um conceito por trás de domínio aqui,
para quem conhece o Solid, né? Cria exemplos de clientes e produtos, cria pagamentos associados aos clientes e produtos com datas distintas. E imprime as informações de pagamento no console. E é isso que vai fazer. Aí a gente já vai para esse ordenando nossos pagamentos. Por quê? Esse exemplinho aqui é bem simples. A primeira classe, ele cria... O que ele faz? Ele cria customers, né? Com nome. 1, 2, 3, 4. Aí ele cria produtos. Vai criando, passando tudo por no consultor, né? Aí cria os produtinhos aqui, nome. Eu achei engraçado no Poderosas Anitta, bandeira brasileira. Não foi gerado, tá? Ele que gerou. Aí, tipo assim, MP3, ó. Isso aqui é música. São músicas, imagens, links, vídeo, né? Imagina se for, sei lá, é uma loja de audiovisual, né? De áudio e vídeo. E o preço. Aí aqui criou as datas. Hoje, amanhã, último mês. Criou pagamentos. Passando no payment aqui o bash. Cadê esse bash? O que é esse bash? É produto. Ah, tá aqui o produto. Ah, tá, eu não tinha identificado. Aí, então, aqui tá passando os mesmos produtinhos, né, por pagamentos diferentes, né? Então, aqui eu botei Sim, o tá bash. montando a lista de compra aí, né? Aham. Pagamento De 1, pagamento cada 2, 3. cliente. Isso. Aí o cliente Paulo comprou uma coisa, o cliente Rodrigo comprou outra, o cliente ontem. Ah, tá tudo tranquilo, né, de entender. E aqui imprimiu. Sim. Vou rodar. Simulando, né? Bem simples o sistema de pagamento aqui. Pagamento. Pagou hoje. Tem 2 pagamentos para hoje e um para ontem, que foi efetuado ontem. O do Rodrigo foi ontem. Ele comprou 3 coisas. O Paulo comprou 2 e o Adriano comprou 3. Só que, ó, o que dá pra notar aqui, gente? Que os de hoje, ó, não tá ordenado, né? O do Rodrigo podia ter vindo antes, porque... Ou depois, se a gente for fazer uma ordenação, né? Por data, tá meio misturado aqui, né? Qual é a ordem disso? Não sei, poderia ser por nome pelo nome do cliente aqui, né? Do customer. Aí o Adriano ia vir aqui pra cima. Certo? Então, assim, não tem ordenação nenhuma aqui, né? E o que a gente vai ver aqui antes de ir embora pra fechar? A gente vai ver essa ordenação só agora. Tá fazendo a mesma coisa. Só que pra ordenar, o que foi incluído também? Foi incluído o date time com hora aqui. Aqui nesse aqui só tinha o... Ele tava usando o local date time, mas de agora, tava pegando as horas de agora só, né? Mas não tava definindo, né? Exato. Ele provavelmente devia estar pegando. Eu imprimi aqui, ele não tá imprimindo, né? Deixa eu ver a impressão do payment. Cadê o payment? Ele tá imprimindo hora? Não tá, ó. Deixa eu imprimir a hora aqui. Eu acho que é HH. Alguém sabe? SS. Eu acho que é isso. Formato. Não sei. O que eu me lembro era alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ver se aparece. Opa, apareceu, ó.
Então, assim, ele tá usando o datetime aqui, né? Mas eu não tô citando especificamente a hora e o segundo milissegundo. Ele tá pegando do sistema aqui, da hora que foi criado mesmo. Então, beleza. E ele não tá ordenando. Aqui, nessa proposta aqui para finalizar, ordenando nossos pagamentos, o primeiro desafio é fácil, ordenar os pagamentos por data e imprimi-lo, que fique clara a nossa base de dados. Para isso, podemos encadear o sorted e o for each do stream dessa coleção. Então, aqui a gente vai evoluir uma coisinha, né? A gente vai usar o stream, que é uma coisa que a gente já andou vendo e trabalhando aqui, né? Até o momento a gente não estava usando. Por que usar o stream para ordenar? Porque tem facilidade, né, gente? Se a gente não usar o stream, a gente vai fazer na mão e vai ser mais complicado. Vai ter que, fazer um modo antigo. E essa é a vantagem do stream. Oferece vários recursos para fazer mais fácil. Aqui, olha só, ele tá usando um comparator, tá ordenando e for each para imprimir. Só isso. Olha que maravilha. Aí já sai ordenado. Então vamos ver ali. Só que aqui ele meio que fez umas coisinhas a mais aqui. Ele definiu, ele resolveu nesses pagamentos aqui. Ele resolveu fazer esse segundo exemplo aqui com datas específicas, né? Diferente daquele outro lá que a gente só definiu ontem, hoje e amanhã. Ontem. Aqui ele criou umas datas específicas ali, aqui aleatório, né? Não é aleatório, mas específico. A questão, a importância aqui é essa parte aqui, ó. Olha que fácil. Praticamente é uma linha, né? Que foi quebrada em 3 aqui. Mas é uma linha só, gente. Olha que maravilha. Funcional. Então, nessa linha tudo, eu faço toda a impressão, o ordenamento da minha lista de compras. Aí vamos ver, ele tá ordenando provavelmente, como ele tá usando sorted, comparing, pegando a data. Aqui tá bem claro, né? Tá ordenando por quê? Comparator, comparing, payment, get date, pela data. Então, mas não tá fazendo sentido aqui pra mim. Não deveria estar o 15 antes e o 16 depois? Não, é porque o primeiro 16 é 16 de fevereiro. Aí depois vem 15 de março. Tá certo. Depois 16 de março. Eu não reparei que aqui era... Olha, eu bati o olho, tô cega, gente. Tá certo. Tô cega. Não, tá certo, então. Então, aqui fevereiro, 2 horas da tarde. Dia 15 de março, 10h30 da manhã. 15 de março, 3 da tarde. 16 de março, 9 da manhã. 16 de março, 18 horas da noite. Perfeito, né? Beleza? Sim. E aí, se eu quisesse fazer invertido, dá pra fazer tudo mudando aqui o compare. Se eu quiser fazer por nome, get name, né? Get customer, será que ele ordena por nome? Não, possivelmente você tem que pegar o get customer ponto get name. Get name, né? Aí, conforme tiver declarado aí. Mas daí é assim? Depende se ele tem um método, né? Que o customer tem um método lá para retornar o nome, não é? Porque só o get customer ele não deixou. Peraí. Function. Reason, no instance of the variables you
The Customer Performance Comparable. Também tem que ter. Se eu dar um get date aqui, ó. Ele entrou aqui no payment. Mas o Customers tem um get name? Tem. Até tem. Até tem. Uhum. Ele tá dizendo que ele não... Como é um objeto, né? Eu não sei, eu acho que tem a ver com isso também, né? Porque eu tô com um objeto complexo aqui, né? A data simples tá aqui. Uhum. Mas o customer, ele é um objeto complexo, né? Que tem nome, podia ter idade, podia ter... E aí eu não tenho que ver como é que eu vou ordenar aqui por referência, né? Acho que não seria... Deixa eu ver se ele gera aqui pra mim. Ó, mas seria aquilo ali mesmo, mas eu acho que tá faltando, talvez, implementar, a gente ter que implementar algo lá dentro do customer. O compare, né? O true compare do customer, né? O que ele iria utilizar. Dentro do customer, a gente teria que fazer um implements compare, alguma coisa assim, né? Uhum. Ó. Ah, meu filho. Aí ele vai ter um método aqui, né? Pra implementar. Compare to. Aí aqui tu faz o nome. Aí eu acho que ele vai deixar. Ó, parou de reclamar. Uhum. Vamos ver. Se não rodar, daí a gente corrige na próxima. Mas eu acho que é isso. Acho que deu, né? Adriano. Sim. A, B, C, D, G, P, Paulo. Aqui certinho. Tá ordenado por data. O Adriano ali tava era o último, né? Pela data. Último. E agora pelo nome ele é o primeiro. Isso. Né? Feito, né? Acho que é isso. É o início, a gente vai ver mais coisas. Mas é só pra gente aprender um pouquinho mais aqui em relação ao que a gente estudou até agora. Mas é isso, meninas. Girls, mulherada. Pra hoje era isso. Depois a gente vai continuar aqui os estudos com o que vem depois? Uma loja digital goods, ordenando nossos pagamentos, daí vai pra frente, reduzindo o big décimo. Aí eu acho que vai continuar nesse sisteminha aqui pra produtos. Aí vamos explorar como se fosse um sisteminha. Beleza. Show? Feito, então, mais uma missão cumprida. Opa. Eu sou fã de Star Wars, gente. Não nego. Parar de transmitir. Entendo. Gosta também? Sim. Star Wars. É isso. Muito obrigada, Gi. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Mali. Eu acho que ela tá silenciosa ali. Muito bom, adorei. Aprendi coisa nova. Obrigada. Valeu. Gente, vamos estudar juntas. Estamos estudando com juntas certeza. aqui. Tchau, tchau. Tchau, bom tchau. Descanso. Eu deixei a Mali. Deixei a Mali aqui. Tempo de máquina. Ah, ela botou no chat aqui o tempo de máquina. Maravilhoso.